O autor do livro, Robert Wozniak, conta que tem dois pés, um é o do pai biológico e o outro é o pé do seu melhor amigo, o pé do Robert. Ele tinha um doutorado e deu palestras em uma universidade. Seu segundo pé, com quem Robert aprendeu a ficar rico, nem terminou o ensino médio e aprendeu tudo o que sabia praticando sozinho. No início, os pais de Robert ganharam dinheiro suficiente a maior parte ou o fim de suas vidas. Um deles era o homem mais rico do Havaí e deixou milhões de dólares para sua família. O pai educado de Robert não tentou deixar os impostos divididos para sua família pagar. Então você diz que ganhar dinheiro é uma ciência que não nos é ensinada nas escolas. As escolas nos ensinam a encontrar um emprego e fazer uma carreira e é por isso que a maioria dos pais também ensina seus filhos dessa maneira. Eu envio o mesmo endereço para que ele se torne empregado. Se você vem de uma família de classe média, é bem provável que seu país tenha sido ensinado a ser pobre, não porque eles não amam sua voz ou não querem seu sucesso, simplesmente porque eles próprios não foram ensinados sobre esse assunto. Eles vão consumir informações desatualizadas. E quando você nascesse, você passaria para essas mesmas informações, passadas para você pela pobreza, era quase como a genética. Ela passa de uma geração para outra. Meus pais sempre me aconselharam a estudar muito, me formar e arrumar um emprego estável. Não faz muito tempo que comecei a ler livros como este e percebo que aprendi mais do que alguns desses livros que em todos os meus anos na universidade uma família de classe média também se vende. Ainda não leio Pai Rico, Pai Pobre. Então eu realmente recomendo que eu leia. Gostaria que alguém me indicasse esse livro quando eu tiver mais de 14 ou 15 anos. Tantas coisas poderiam ter sido diferentes e melhores na minha vida se eu tivesse esse conhecimento antes. Neste vídeo falarei sobre 7 ideias principais deste livro. A primeira ideia é sobre a importância da educação financeira e entender a diferença entre um ativo e um passivo. Compreender a diferença é o passo mais importante para simplificar o rico. Ativos são coisas que trazem dinheiro para o seu bolso e passivos têm um dinheiro do seu bolso. Por exemplo, se você diz que tem um carro e diz algo para outras pessoas e ganha dinheiro com isso todos os meses. Assim, seu carro é mais um ativo. Se tem um carro para uso pessoal e precisa de gastar todos os meses com consertos, manutenção, etc. Assim, é um passivo. Exemplos de bens que pertencem ao patrimônio de alguém, ações comerciais, metais preciosos, etc. Passivos são, por exemplo, a casa onde vivem ou telefonam ou o carro que conduzem, etc. Os ricos concentram-se em aumentar seus bens. Enquanto os pobres e passivos estão concentrados em seus aluguéis, os pobres compram iPhones, os ricos compram os 6 ativos da Apple. As ações aumentam de valor ao longo do tempo. Assim que seu iPhone perde o valor no momento em que você remove as lojas iterativas, é como plantar uma árvore. A voz precisa cuidar dela. Durante anos amarrei suas raízes fundo ou o suficiente para dar sombra e frutos. Infelizmente, muitas pessoas querem ficar ricas rapidamente, mas sem aprender sobre dinheiro é como construir uma prateleira com pouca ou nenhuma base. E por essa voz você vê pessoas que ganham muito dinheiro. Mas depois de alguns anos acabamos perdendo tudo. A segunda ideia é que os ricos não trabalham por dinheiro ou o dinheiro trabalha para eles ainda muito novo. Robert teve seu ex-sócio ou colega da escola Mike. Eles trabalharam para o pai rico que ensinou muitas lições sobre como ganhar dinheiro. A primeira regra que aprenderam foi que os ricos não trabalham por dinheiro, trabalham para eles. Os ricos usam a cabeça para encontrar maneiras de ganhar dinheiro. Trabalhe para eles 24 horas por dia, 7 dias por semana. A perspectiva de um rico a cada dólar ou real ganho torna-se um pequeno funcionário que trabalha duro para ganhar mais. As pessoas pobres e de classe média, por outro lado, são movidas pelo medo ou mesmo pelo desejo. Eles têm medo de não conseguir pagar suas contas. Então trabalho ainda mais ou quando ganho mais dinheiro, sinto vontade entre nascer e começar a gastar com passivos como carros melhores, casas maiores, etc. E devido a esses medos e desejos, eles não querem investir seu tempo e dinheiro em novas oportunidades. Você tem medo de perder seu dinheiro se colocar em risco.
Eu tenho preferência por comprar uma TV maior, mesmo nunca tendo tido uma em comparação. O rico investe o dinheiro e o mesmo que perca ainda é um passo à frente porque pelo menos aprendeu alguma coisa. Esse conhecimento se torna um ativo importante para 6 investimentos futuros. Por outro lado, a TV perdeu a maior parte de seu valor há alguns meses. E o dinheiro se perde de qualquer forma. Minha também uma grande oportunidade de aprender algo como uma terceira ideia é entender impostos, contabilidade e leis. Concorde que o Zack ganha muito dinheiro, você não resolve problemas. Aprenda a economizar esse dinheiro. Depois de vencê-lo, você resolve problemas. Se um rico ganha R$ 1.000. Eu economizo, mas um pobre ou classe média ganha R$ 100.000, paga muitos impostos e perde de 30 a 40% do total. Kiyosaki explica que não havia impostos para começar, e ou o governo criou você para punir os ricos e ajudar os pobres, ou o governo usou a mentalidade de Robin Hood para apoiar as pessoas porque os ricos eram especialistas e encontrariam maneiras legais para não pagar tantos impostos. Uma das grandes diferenças é que os pobres e a classe média ganham dinheiro, pagam impostos sobre esse dinheiro e vivem como excedentes. Os ricos, por sua vez, ganham dinheiro, gastam tudo o que podem e pagam impostos, ou que os ricos criam dinheiro. Na quarta ideia. O autor diz que todas as pessoas nascem com talento. Mas esse talento é suprimido para cabelos médios e vivos, não necessariamente as pessoas educadas e inteligentes que prosperam mais do que as ousadas e aventureiras. Algumas pessoas nunca progridem financeiramente a menos que tenham muito dinheiro, porque param de aproveitar as oportunidades devido ao medo e à dúvida. Muitas pessoas estão sentadas esperando que uma oportunidade apareça. A ideia do autor é que as pessoas devem levantar a sua sorte e não ficar esperando por ela. Ele diz que é o mesmo que dinheiro que deve ser arrecadado. Quem tá ideia trabalha para aprender não funciona por dinheiro. Kiyosaki diz que seu pobre pai era inteligente, bem educado e trabalhava por dinheiro, pois a segurança no emprego significava muito para ele. Sendo rico, tornou-se milionário. Trabalhando para aprender. O autor recomenda que os jovens busquem empregos onde possam aprender mais, que o salário não é bom, principalmente nas áreas de vendas, comunicação, marketing, contabilidade, liderança de pessoas, etc. Durante uma entrevista com o jornalista Robert Kiyosaki sobre como a jornalista trabalhou duro para se tornar uma autora de best-sellers, ele percebeu que ela era uma grande escritora e que deveria continuar perseguindo seu sonho. Ela respondeu que, tendo tentado mais do que qualquer outra pessoa, parecia interessada sem querer acabar ofendendo a sala de aula fazendo curso de curativo para promover a própria ela ficou na defensiva e respondeu com mestrado em literatura inglesa. Por que eu faria um curso de vendas? Nós somos profissionais. Fui para a universidade para não precisar ser vendedor ou dos vendedores que só pensam em dinheiro. Ela passou a fumar só coisas. Robert Kiyosaki gentilmente apontou que ele era um autor best-seller, ou seja, livros best-sellers, e não autor de 2 livros best-sellers. Essa afirmação enfureceu ainda mais e a entrevista acabou. O mundo tem muita gente talentosa e tem muitos médicos, advogados, dentistas e até mesmo com problemas financeiros. Mas, como você sabe, o consultor de negócios. Depois de dizer que há uma habilidade por trás de uma grande riqueza, se você combinar suas habilidades com inteligência financeira e conhecimento sobre contabilidade, investimentos, marketing ou direito, poderá obter uma grande riqueza. Se for um jornalista que procurou emprego em uma agência de publicidade, agência para aprender a vender, ela poderia progredir e fazer uma grande fortuna escrevendo para os ricos. Digo que temos saber um pouco sobre muita coisa na escola e nenhum trabalho esperava. Aquela voz especializa aqueles que são promovidos a especialistas, como todo país rico de Robert Kiyosaki sempre recomendou aos CEOs. É por isso que, ao longo dos anos, Robert trabalhou em diferentes áreas da empresa de seu pai rico. Participou de reuniões com advogados, banqueiros e contadores. Para o país rico, era essencial que Robert conhecesse todos os aspectos da criação de um império. Ideias: 6 pessoas que evitam o fracasso também evitam o sucesso. A maioria das pessoas nunca ganha porque tem medo de perder ou falhar. É chamado a observar a maneira como o ser humano é projetado para aprender. Você verá que aprendemos com nossos erros.
Aprendemos a andar quando caímos. Se nunca o fizermos, nunca andaríamos. Ou vale a pena aprender a andar de bicicleta, ou é o mesmo ser rico, ou o fracasso faz parte do processo de sucesso que você diz que eu costumava jogar meu dinheiro da mesma forma que costumava jogar tênis. O jogo eu erro muito, eu corrijo, eu erro mais, eu corrijo e fico melhor, ou perco o jogo ou viu amarrado à rede e cumprimento meu adversário. Sorrio e digo até sábado que conheço muitas pessoas que vão tentar criar seus próprios negócios, mas falaram. Finalmente, eles desistirão após 3 ou 4 falhas. Sempre me surpreende que essas pessoas esperassem um sucesso tremendo. Depois de algumas tentativas desistir, depois de 3 ou 4 tentativas sem sucesso, é como começar a ir para a academia para entrar de uma maneira melhor, desistir depois de alguns dias porque você não viu nenhum resultado. É desejado entrar de uma maneira, precisa ser consistente. Você precisa mudar sua rotina de exercícios. Se não for eficaz, você precisa experimentar uma dieta diferente. Você precisa experimentar um treinador diferente até encontrar o que funciona para você. Infelizmente, as pessoas não aplicam a mesma mentalidade quando o assunto está indo financeiramente da maneira que Seven pensa. Não concentre-se no seu aluguel. Concentre-se em seus ativos. Os ricos de longo prazo constroem sua coluna de ativos. Primeiro, estamos usando a receita gerada por esta coluna de ativos para comprar seus luxos. Os pobres e a classe média compram luxos com seu próprio suor e sangue. Em outras palavras, se um rico quer comprar um carro de luxo, ele não o compra imediatamente. Primeiro compre ativos como empresas ou imóveis. E se você gerar ativos em um bom recibo, use-os para comprar o carro rico. Sempre concentre-se nos ativos antes de tudo. Se você gostou do vídeo, não reclama de sair, deixe like. Obrigado por assistir.